Olá, pessoal! Estou aqui de novo, dentro do nosso cantinho, tentando estudar e trazer novidades, informações para vocês. Então, hoje eu queria falar de um assunto que, quando a Baissâmia começou, ele foi pensado há muito tempo atrás com uma grande amiga minha, que se chama Estefânia Celento. Ela é especialista em Ayurveda e na época, isso devem fazer 15 anos ou mais, eu nem tenho ideia, a filha dela estava começando a fazer enfermagem e a gente fez um plano, ela com a filha fizeram um plano, né, e a Baissâmia estava junto, que se chamou cegonha carioca. Então, naquela época, ainda não tinha todo esse trabalho de doulas, não tinha uma fala muito ativa de parto natural, parto normal, parto humanizado. E tudo isso foi muito interessante, contando um pouquinho da minha história, né? A minha filha mais velha, a Roberta, tem 41 anos. E na época tinha só uma senhora, que ela era alemã, tinha uma academia de ginástica só, muito antiga, que era o Mizuki, e ainda eram os aparelhos todos de madeira, tudo, e eu engravidei, né? Para chegar na cegonha carioca, tudo foi um aprendizado na minha vida, em termos de que eu quis fazer todos os exercícios para manter a pelve, o períneo mais dilatado, para todos os músculos estarem mais soltos, né? Para poder ajudar no trabalho de parto. Infelizmente, eu tive um problema de mecônio, então quando o bebê faz o cocô dentro ainda da barriga, né? Dentro da água, e isso está em sofrimento fetal. Então, tudo aquilo que eu fiz durante pelo menos 6 meses foi por água abaixo e eu tive que fazer cesárea. Tudo certo, tá tudo certo, né? Mas quando surgiu esse assunto, né, foi muito interessante que a Estefânia e a filha dela, elas estavam em São Paulo, depois mudaram para o Rio de Janeiro, a Alessandra já tinha se formado, e aí foi feito um projeto de cegonha carioca de ensinar enfermeiras ou pessoas que estariam interessadas, mas naquela época o foco foi muito para enfermeiras, de como auxiliar na hora do trabalho de parto. Então eu lembro que a gente escolheu por N razões, né, o óleo vegetal de castanha do Pará. Então, a partir do 6º, 7º mês, tá fazendo essa lubrificação intravaginal, né, para começar a fazer, dar essa lubrificada. Hoje em dia, com a Laísa Dutch, que depois veio dar os cursos de gestação, ela é fisioterapeuta e doula, né, eu conheci com ela, já faz muito tempo também, o Epinô, que é um determinado aparelho, que é como se fosse uma bexiga, e aliás eu conheci na Alemanha, depois foi resgatado pela Laísa, depois pela minha nora, né? Então é como se ele fosse uma bexiga e você coloca essa bexiga vazia dentro do períneo e você vai enchendo, e existem os exercícios que são feitos por fisioterapeutas, por doulas, por enfermeiras que são especialistas nessa área. E aí você vai lubrificando com a castanha do Pará. Pode ser um outro óleo, mas eu sempre indico que deva ser um óleo um pouco mais denso, né? Então, o argânia é um bom óleo, o castanha do Pará foi o que a gente vendeu muito para muitos hospitais, onde foi pela Estefânia e pela filha dela foi implementado todo esse trabalho. E elas criaram um protocolo, nós estudamos juntos, de fazer massagem nas costas, principalmente aqui, que é onde quem passou por trabalho de parto, eu tive que passar por um trabalho de parto com meu bebê, que nasceu de 25 semanas também, mas teve que ser cesárea porque ele era muito prematurinho. Então, utilizar esses óleos nas costas, aí podia ser o girassol, o semente de uva, que tem uma permeação e que tem atividades analgésicas e antinociceptivas, tá? Fazer essa massagem e aromatizar o ambiente com óleos
que são específicos por terem moléculas que nós chamamos de estrogen-like e que ajudam na expulsão. Então, hoje em dia, nós temos pela Balsamiq, e muito interessante, o óleo de artemisia, que ele também pode ser usado nas costas. Na época a gente usava a canela. O óleo de artemisia, ele é ótimo para dores e também para ajudar a acelerar o trabalho de parto. A canela é um óleo que faz esse trabalho. A Salves clareia também é um óleo que tem essa propriedade. O gerânio, ele tem essa propriedade, ele não tem a molécula como estrogen-like, mas ele tem substâncias ativos como o geranial, o neral, e que fazem essa recepção, eles vão na fechadurinha, agindo como fechaduras, como reações nos receptores estrogênicos, né? Então, o gerânio também é um óleo que a gente utiliza muito. O anis estrelado e a erva doce. Então, para a mamãe que está gestante, esses óleos ela não pode nem chegar perto. Lembrando que gestante a gente vai usar lavanda, vai usar a camomila romana, apesar de ser cara, ela é um anti-inflamatório fantástico pela quantidade de sesquiterpenos que ela tem e também vai ajudar nas inflamações e dores que possam surgir por um problema de ciatalgia, lombalgia, e no trabalho de parto, por ser um óleo caro, a gente não usa ele não, usa os que são mais baratos. Então, a mamãe, ela pode usar lavanda, camomila e os óleos cítricos, limão, laranja, bergamota, grapefruit. Tá? Os outros a gente tenta manter distância. Tem um monte de livros que falam que podem depois do 3º mês, outros que não podem. Eu vou buscar evidência científica, mas desde o início que eu comecei a estudar e depois a ministrar cursos, depois de 20 anos de estudo, eu sempre falo, gente, gestante é para ficar quietinha, a gente relaxar, passar com a doula, com a fisioterapeuta, toda a gestação, com o médico obstetra, tratando dela com o máximo de carinho. O máximo é minimizar um edema, um inchaço, um pouco de ansiedade, porque todos nós que passamos por isso sabemos o que a gente tem. E o resto, uma boa alimentação, exercícios, tudo isso que nós, pessoas normais, devemos fazer para ter uma boa saúde, e a gestante mais ainda para ela e para o bebê, né? Inclusive de pensamentos bons. Então, utilizar na aromatização ambiental, na banheira, você fazer a massagem nas costas. Eu não acho que deva ser colocado o óleo essencial na banheira, tá? Isso é uma opinião pessoal. Não li nada a respeito que contraindique, mas eu também não indico, apesar que se for colocar, use o óleo de lavanda para relaxamento, diluído num pouquinho de sal, você entendeu? Sal do Himalaia, mas eu prefiro dizer que não vai usar na banheira, tá? Eu prefiro que seja feita a massagem nas costas, na mão, nos pés, que essa companhia de todos que estarão com você nesse momento, ou você que é uma profissional que vai utilizar, que seja um momento de amor maior e que a mãe passe por essa tranquilidade, porque assim, eu passei por 30 horas de trabalho de parto para o bebê, o Dudu, abrir a pleura, né, e nascer com os pulmões afinco. Eu vou dizer assim, eu passava cada 1 minuto e meio, gente, foram 30 horas, chegou uma hora que eu pedia para uma grande amiga minha cravar as unhas na minha perna, porque eu não sabia mais o que tinha, aonde doía mais, né, e eu lembro que eu segurava. Então, fazer todo esse trabalho de amorosidade, né, de recebimento para a mãe e para esse bebê que está vindo. Então, os óleos que eu vou falar são os óleos fito-hormônio, Salves clareia, artemisia, que tem propriedades como hormônio, mas ela não tem a molécula estrogen-like, o gerânio, que também não tem a molécula estrogen-like, mas tem determinados ativos que vão agir nos receptores estrogênicos, o óleo de canela com propriedade antinociceptiva, a bergamota também é um óleo com propriedade antinociceptiva, dada em várias pesquisas, e utilizar isso com todo amor, com todo carinho,
tá? Então eu espero ter passado algumas diquinhas de óleos para esse momento de gestação e depois óleos que, infelizmente, se a pessoa teve que fazer a cesárea e teve que fazer a episiotomia, fazer banho de assento com óleo de tea tree, então 1 litro de água e colocar umas 3, 4 gotas do óleo de melaleuca ou num pouquinho, uma meia colher de café de vinagre ou de álcool e fazer banho de assento. O tea tree diluído no óleo vegetal de copaíba pode ser passado no corte porque ele vai ajudar a desinflamar. Os seios, nós temos determinados óleos que são ditos galactagogos, tá? Então, lemongrass é um óleo que a gente utiliza muito para isso, mas a erva doce também é um óleo. Então, você pode inalar ou pode passar no corpo, não precisa passar no seio, tá? Porque aí vai ficar muito perto e por mais que você tente lavar o seio, tudo, pode ser que fique um aroma muito forte para o bebê, então tente usar dentro do seu corpo, tá? Passando virilha, passando em axila ou apenas inalando. E outro dia me perguntaram em termos de seio quando você fica com o mamilo dolorido. Eu não recomendei que fosse usado nenhum óleo essencial e nem o vegetal, porque assim, pelo que eu já li e estudei, e desde a época que eu tive meus 3 filhos, eu usava uma buchinha para deixar o bico um pouco mais com calo, porque o bebê, quando ele suga e ele não abocanha o mamilo inteiro, é onde vai ficando machucado. Então, a gente usava para fazer como se o bico fosse criar uma pele um pouco mais endurecida, não para machucar, né? E depois, hoje em dia, você tem pessoas que acompanham na amamentação, tudo, e que dizem como é o local. Eu sempre falava, né? Eu também tive com um bebê 21 anos, então tive que aprender. Mas aí você tem pessoas que te ajudam, que é colocar a cabeça do bebê e fazer ele pegar o seio abocanhado, não é só a ponta do mamilo, porque aí pegar a ponta do mamilo é que vai machucar. E se o seio ficar com muito leite, de você passar, por exemplo, o óleo de copaíba, o vegetal, e você fazer compressa quente, que é para ajudar o leite a descer, e inalar o óleo de erva doce ou de lemongrass. Então, eu espero ter passado algumas informações que sejam boas para vocês, para o uso de vocês, e até uma próxima vez. Tchau!